Quem tem a estreia mais difícil é o nosso Sai do Muro. É a letra E aí... do... Se persistir os sintomas Não, que tá escrito não, ali. Né? Coligação PT, PQP, vai pra PQP. Ou então do cinema, né? Disponível em Blu-ray 3D. Vamos lá. Como é que é? Disponível em Blu-ray 3D. Vamos lá. Putz, cara, não tem condição Quem tem a nenhuma. estreia mais Não, difícil? cara, isso é não uma das tem maiores condição, mano. vergonhas de tantas coisas vergonhosas que a mídia faz isso Faltou aqui, cara. disponível em É Blu-ray. vergonhoso, Quem pode falar o nossa. nome dos... Eu falo rápido. Não, mas, aí ó, tem uma que é... O negócio é, se persistir o sintoma médico deve ser consultado, ainda falam, se tiver sintoma de dengue, não use esse medicamento. Mas essa parte, o cara só fez assim. Não, e daqui a pouco vou botar, não contém glúten. E depois vai provar a lei assim, não abrace pessoas flamejantes. Não verifique se o elevador do mesmo. Está no andar, Verifique né? se o elevador está parado no andar andar. antes de entrar. Aliás, tinha uma comunidade maravilhosa do Orkut que era, eu tenho um medo do mesmo do elevador, né? Porque você precisa verificar se o mesmo está... Perfeito. Ó, vamos lá. Um sujeito chamado mesmo do elevador. Sai do muro, vamos lá. Quem pelo tem a amor de estreia Deus, mais difícil? E aí é o Opa, seguinte, ó. piscando. Quase vazou um WhatsApp ali. Piscando na tela. Ó, Recentemente difícil, vazou o meu. pode se complicar e tranquilo. E aí é o seguinte, ó, vamos começar ali pelo Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro em casa recebe o Libertad. A gente precisa colocar alguém em uma das categorias, assim, por exemplo, a categoria difícil, ela Boa. pode ficar vazia. Todas têm que ser preenchidas, ô produção? Não, hein? Todas têm que ser preenchidas. Assim como o 0 a 10, todas as categorias têm que ser colocadas. preenchidas, perfeito. Assim. Vamos lá, toda começa com o segunda-feira, Atlético 7 Mineiro, horas. quero te ouvir. Libertad já é um clube com mais tradição, tal, enfim. Tem jogadores até que atuaram no futebol brasileiro. E aí, difícil, pode se complicar ou tranquilo o Atlético Cara, Mineiro? o jogo sendo em casa, né? A gente precisa levar isso em consideração, Isso. que o jogo é em casa. O Libertad vem de um 5-0 no Cerro Porteño, é líder do Campeonato Paraguaio, tem jogado muito bem, tem mostrado, assim, de verdade, uma das grandes surpresas pode ser nesse grupo. Ele pode brigar tanto com o Atlético Paranaense quanto com o Atlético Mineiro Esse pela grupo vaga. são 3 para 2 vagas, tá? É. É importante ser dito. São 3 clubes de verdade brigando para 2 vagas. Tem o Atlético Paranaense numa décima no confronto direto, se perde na primeira aí, você Então, tá o lascado. Atlético Paranaense ontem Empatou, empatou com a Alianza Lima, jogou no primeiro tempo para ganhar o jogo, não ganhou, aí depois o Thiago Heleno foi expulso, ele teve que segurar. Pode ser um resultado que cobra a conta, porque Cobra o a conta. Atlético e o Libertad podem ir lá e ganhar em Lima, só para Sim, constar. perfeito. Eu acho que, tendo a comparação, olhando ali a estreia do Palmeiras, a estreia do Fluminense, do Corinthians, do Flamengo, eu acho que talvez a do Galo seja a mais difícil. Tem uma dificuldade, tem uma diferença da altitude, né, para a do Palmeiras, mas como time, o Libertad é mais time que o Bolívar. Tá bom. Então eu coloco o Galo no difícil. Alguém vai comprar o difícil? Mas nem Por acho quê? tão difícil assim, tá? É que Não, o nome tá o escrito nosso- difícil. nosso exercício aqui, a gente tem que... Dentre esses parâmetros, eu acho a mais difícil. Acompanha o relator também, os relatores. Olha que beleza. Olha, Então, o democracia é uma coisa linda. O Galão. também. O Galão Unanimidade vai... burra, Olha, diria Nelson Rodrigues. O Wallace puxando a fila, viu? Sim, Parabéns, viu? puxando a vida pro... Parabéns, nosso setorista do pra onde? Paraguai. Que vagabundo, né, cara? É difícil. Direto de Cidade do Leste. Cidade do Leste. Muito bom, cara. Palmeiras, vai. Puerto Rico. Palmeiras. Palmeiras pode ser... Não, vamos. É, Pode ser agora, já falou. não, vai, mal. Não, vambora. Não, Vai, tô- começa Pode se com você. relator complicar. também. Palmeiras pode se complicar. Também. Eu acho Pode que ele se pode se complicar Também. naturalmente, mais ainda pelas decisões que ele próprio tomou. Então, Sim. eu acho que pode se complicar. Também acompanhando. Cara, com um time totalmente reserva, não. Acho Pode que complicar, mais sim. que isso, não? Difícil. Não, acho que Não pode chega a se ser compli- difícil com a Não, altitude, acho que time pode se completamente complicar. reserva. Pode se complicar. Não pode se complicar o Até pela Palmeiras. história que o Palmeiras Libertadores pode se complicar. E aí, vamos lá. Maior Flu, que tem. que é o Sporting Cristal, Eu acho também que é tranquilo. fora, Eu acho que é tranquilo. Tranquilito. Peru. Eu acho que é Tranquilo. tranquilo. Eu acho que o time do Tranquilo. Sport Cristal, e até foi assim, e tem sido assim na temporada, ele tem ideias de jogo, de querer ser protagonista e tudo, até muito casado com o que o Thiago Nunes pensa de futebol. Mas é um time que quando quando ele tem muita oposição do outro lado, ele não consegue sair ele não consegue nem mudar a forma de jogo e nem fazer a sua forma de jogo prevalecer. Assim, então eu acho que é um jogo que, por exemplo, o Fluminense tem... Vão ser dois times que vão querer a bola, mas eu acho que o Fluminense tem muito mais elementos para, nessa batalha de querer a bola, de suplantar o Sporting Cristal. Eu acho uma estreia tranquila. Você já tinha falado, né, de que pra você Libertadores, enfim, é importante, não tem essa de poupar, mas de repente dá pra pensar em um Fluminense poupando, pensando na final do Carioca? Eu acho que, Ou a eu acho que não situação seria já é poupar, diferente? eu acho que teria que ser analisar quem pode estourar. Tipo assim, só para pegar um jogador que
o Ganso. O cara vai olhar e fala, cara, ó, o Ganso tá vendo aqui, é um risco botar ele em campo. Aí eu acho que vale tirar. No mais, tem que jogar com... Joguinho bom pro melhor. Marcelo jogar, será? Pode Estrear, estrear, Eu né? acho Pode. que sim. Joguinho bom Lima- pra dar um Lima- ritmo de jogo, pra jogar o Fla-Flu no final de semana. Claro, né? ele Lima não tem precisa altitude, jogar. Lima é nível do mar, então... Acho que é um Ele joguinho sobe. bem bom pra ele estrear, tá? Também, total. Eu acho que é um dos primeiros caras que eu pensaria no time era o Marcelo, não tem dúvida. Tranquilo? Tranquilito. Lembrando que o Sport Cristal de cerveja aprecia com moderação. Você também? E o principal jogador dos caras não joga, né? Que é o Irving. É um cara que fez o gol da classificação contra o Huracan no último minuto. Tem tudo isso que os caras falaram e eu concordo assim embaixo, somado ao fato do principal jogador dos caras não jogar. Então, Por isso que tranquilo. os caras falaram, não, que você está falando, né? Porque ele não tem elementos para dizer que ele fez o gol contra o Huracan no finalzinho. Foi o VS que me falou no 0-10, então eu fiquei com isso na cabeça. Ah, foi. Sejando, Ele fez sejando o gol. justo. A 0-10 Ouça. foi ontem, né? Ele fez- Não, segunda-feira. Segunda-feira. Ele fez o Sport Cristal, classificou no Huracan com gol aos 52, sendo que aos 51 Gol do o Santos Huracan, ontem. sendo que os 51 o Huracan perdeu um gol assim daquelas inacreditáveis de defesa do goleiro, inacreditável, e na volta o cara fez o gol da vaga. Que Doideira. tava indo pros pênaltis. Então, assim, se de 2-0. repente o Flu vai lá e Tranquilo. perde, aí é muito surpreendente. Eu Aí acho printa a muito tela. surpreendente. Eu Muito, acho muito. surpreendente. Acho que inclusive vai trabalhar legalzinho no grupo se fizer isso. É. E atrapalha, É, claro, não pro final do sei. estadual. Cara, eu não sei se é tão tranquilo assim. Corinthians, Mauro Betting. Corinthians que estreia contra Candidato. o Liverpool fora de casa. Então. Que não vai ser no estádio deles, né? é. Vai ser no Centenário. Porque o estádio deles é pra 8 mil E pessoas. vocês olha viram lá, ontem, né? né? E E olha vocês lá, viram né? ontem, né? É. Salah começou no banco. Pra Exato, esse jogo então. aí contra o Corinthians. Liverpool e Corinthians. Aliás, o Aliás, é uma Chelsea... boa chamada, velho. Aliás- Liverpool, Corinthians, não fala do... Liverpool, Corinthians, mostra-se uma imagem lá no fundo do Salah, esse saca? jogo é Bota os quinta-feira. Beatles, Esse jogo é né? quinta-feira. Aliás, o Porra. Chelsea e Liverpool de ontem foi uma aberração Cara, sim. Muito ruim. futebolística. É. Nossa Senhora. Foi nojento. Loucura. É verdade, nojento. Por quê? Nojento. Em que sentido? Que jogo muito ruim, Horrível. muito ruim. Horrível, cara. Eu vou falar pra você, eu já fiz Qual muita arquibancada jogo? TNT Sports. Liverpool e Chelsea. Tá. 21h30 de ontem. É, É. eu ia falar isso. A referência de Chelsea e Liverpool ser ruim foi meio que desvirtuada com o jogo do Santos à noite. Mas O que o Santos não tá deixa, fazendo também na não vida deixa dele. do Meu Chelsea e Santástico. Liverpool ter sido... Ah, cara, assim, Chelsea e Liverpool, eu até escrevi isso, melancolicamente o jogo. O jogo Foi. melancólico. É, que o Chelsea e Liverpool você espera alguma coisa. Né? O momento É. do Blooming, vice-lanterna do Campeonato Boliviano, contra o momento do Santos, depois de um mês sem jogar. E não tinha Aliás, estúdio na lá. verdade, aliás, eu queria falar, eu não falei ontem, por óbvio, mas o Santos não tá um mês sem jogar só, né? Infelizmente o tempo é maior. Assim, E ontem também, o primeiro tempo e se ganhou, perguntar legal. pra torcedor, talvez alguns falem alguns anos. Alguns. Desde o São que eu Paulo. fui- Não, desde o Cuca. Eu Desde o fui Cuca, xingado vice-campeão da durante América. e depois da transmissão por torcedores do Santos dizendo fala mais mal. É mesmo? Mesmo. Você tá falando pouco. Passando pano. Tá passando Você pano. está passando pano como palmeirense, você não tá querendo falar. Eu falei, exatamente. cara, eu falei, pô, é o pior momento. Eu falei. Pô, muito de bom, novo, mano. É o pior momento da história do Santos, cara. Fala mais mal. Pô, muito bom. Aliás, o Ricardinho Sendo mandando acusado zap, de passar passando pano. Porra, o que mais E você aí, podia ó, falar? Bom, Timão? E o Corinthians, hein, Mauro? cara, não tem. Tranquilito, né? Eu sei que tá no meu ponto agora, Flávio Prado falando. Pô, é o Corinthians Libertadores, aquelas maldades do Flávio Prado, que às vezes tem um ponto de razão, mas não. Tranquilito, Corinthians. Eu não acho, não. Eu acho que ele pode se complicar. Sabe por quê? O time do Liverpool é um time tão de falando muito que esse- garoto. Estão É um falando time que esse de time muito é... garoto. Flávio Ford. Então, é um time... é um time de muito garoto. É um time... Pô, ele tem um jogador chamado Fabrício Dias, que é um volante pra ficar de olho aí, que Esse moleque todo é bom, mundo né? queria. Tem um outro ponta, que é o Luciano Lera. Rodrigues. Luciano Rodrigues, se eu não me engano. Esse jogo, a produção Que é- até fala que vai ser no centenário, Que né? é eu falei muito aqui. bom. Acho que é que Presta muito atenção, bom. ele falou, pô. E é um Acho que a produção time, tá falando e é um junto. time meio Perdão. irresponsável, assim, no sentido positivo. fora. De, assim, de ir pra cima e tudo. Então, eu acho que Olha o Nedes. é um time que assim, e o Corinthians sem ritmo, né? O Corinthians não joga desde do coisa contra o Ituano. Eu acho que o Corinthians pode se complicar nesse jogo. Acho que vai ter mais Eu torcida do Corinthians do que do Eu Claro, acho, pô, eu colocaria claro, no claro. pode se complicar com essa parada do jogo não ser no estádio do Liverpool. Eu levo pro tranquilo. Acho que é tranquilo o jogo só por essa diferença, assim. Acho que tudo que o VS falou eu concordo, só que faz muita diferença um time que joga no estádio para 8 mil pessoas e jogar no Centenário,
que acho que é pra 50 e pouco, né? E não tá tão acostumado a jogar lá e etc. Eu acho que vai fazer muita diferença no jogo e o Corinthians pode acabar se aproveitando disso. Então vai pra mim pro tranquilo. Treinador Tranquilo, Julián então. Klopp. E pra gente fechar o nosso Sai do Muro, estreia do Flamengo, a gente falava no começo, né? Alcas, Equador. E aí, Vessi? Eu acho que pode se complicar ali, mas não deveria. Acho que pode se complicar. Eu acho que seria tranquilo pela altitude, o Caio que sobe pode se complicar. Eu acho Só que se por esse, isso. jogo, se esse jogo é na baixitude, eu acho que eu botaria tranquilo. Como é na altitude, acho que pode se complicar um pouquinho. E aí, Wallace? Com o relator, igualzinho. Eu falaria a mesma coisa, acho que é só a altitude. O Alcas não é time que era do ano passado, então pode se complicar só por causa da altitude. A partir do momento que você bota não pode se complicar, você entende que Poderia pode ter acontecer uma derrota. Vocês Pode. falaram que a derrota aí seria trágica, né? Eu acho que a derrota é subpote. difícil de se explicar, mas eu acho que ela pode acontecer, pode. E Eu aí, ainda ô- fico no tranquilito. É? Mas é assim, um tranquilito num subpote entre o pode se complicar e tranquilo. O que seria o pode se complicar e tranquilo? É assim, tipo... Numa dessa? numa dessa? Eu acho que é o pote numa dessa. Numa dessa... Ó, sei não. Aliás, João Saldé é genial. O pote tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. O João Saldé era maravilhoso em tudo, até quando que ele ver falava isso aí. no segundo comentário no Jornal Nacional da Globo. Teve um que é clássico, né? Tchau, deram menos tempo pra ele. Falaram, vai, João, sei lá, era pra ser 1 minuto e meio. Não, 50 segundos. Tipo, Pelé, curtinho. Exato, o Pelé contratou curtinho, que resolva, na mesma, irmão. Aí, e aí ele já Igual tava aquele dia do jornal, igual do jornal da Globo, Então, aí ele passaram pra ele e tal. Esse ele, vídeo é lendário. Então, amanhã, Maracanã, Flamengo, Fluminense, Rubro Negro, Tricolor, grande torcida, 2 grandes histórias, grande time, ó. Amanhã esse Fla-Flu, ó. Boa noite. Maravilhosa essa beleza. história. Não, o comentário Alexandre, básico foi mesmo. pelo teu cada um, a, né? a hora que ele falou alguma coisa mais opinativa foi o... Vai pra tua interpretação aí. Pronto.